No nosso vídeo anterior, nós vimos a questão das cruzadas e suas consequências. E vimos também que uma das consequências principais das cruzadas foi a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo. Vimos também, como consequência dessa reabertura, uma valorização dos produtos orientais e das especiarias. Esse quadro todo iniciado a partir das cruzadas, com outros fatores, geraram a chamada crise do feudalismo, pois a atividade comercial ela trouxe novas visões e novas perspectivas para aquela sociedade. A sociedade era extremamente fechada, como nós analisamos, com uma economia muito focada na própria sobrevivência e na produção agrícola, ela passa a valorizar outros aspectos. A riqueza deixa de ser só o acúmulo de terras e passa a ser o quê? A realização de atividades comerciais com ganhos monetários, com ganhos em moeda. Vimos também que houve uma necessidade de cunhagem de moedas. Havia, anteriormente, uma economia onde a troca era realizada por escambo, mercadoria por mercadoria. Então, aquele produtor de ovos trocava os ovos dele por carne, e assim, ou por cereais. E assim havia toda uma economia de troca. Com esse reaquecimento e esse fortalecimento do comércio, a moeda passa a desempenhar o papel de meio de troca. Com isso, a riqueza e o próprio sistema passa a estar deslocado para a atividade comercial. Além disso, há uma formação, um fortalecimento daquilo que a gente chamou no vídeo anterior de burgo, onde havia uma certa fortaleza em torno de um início de um centro comercial, onde as pessoas poderiam negociar, as corporações negociavam seus serviços, como a gente viu, corporações de ofício, então sapateiros, etc., negociavam seu serviço e havia também o quê? Uma atividade comercial. Junto com isso também houve o quê? O surgimento de feiras de comércio. Então teve toda uma série de mudanças que vai provocar o quê? Uma crise, uma modificação dentro do sistema feudal. Então, houve fortalecimento do comerciante, o surgimento dos banqueiros, com as suas atividades financeiras, mas atrelado a isso tudo também houve uma outra questão, que foi a questão da peste negra. Como a gente vê aqui no quadro ao lado, nós temos a figura de um médico, daquele que vai combater a peste negra, praticamente fantasiado de corvo, uma coisa meio assustadora, até. E, enfim, não haviam condições de higiene, havia um ciclo que se foi formado a partir da peste, com uma mortandade altíssima, alguns falam em 40% da população, outros em 30%. Claro que não há uma estatística muito precisa, pois não havia um controle populacional como existe hoje, mas há uma expectativa assim, com relação ao número de mortes altíssimo, causado pela falta de condições sanitárias da população. E aí se instala um ciclo, onde você tem essa peste, tem transmissão de doenças, você tem uma redução da produção agrícola e, com isso, aumenta-se a fome e, com isso, aumenta-se a doença. A vulnerabilidade fica maior. Então, há todo um ciclo criado por essa peste negra. Então, esses fatores todos em conjunto vão gerar essa chamada crise. Essa crise dentro da estrutura feudal. Além disso, com isso tudo, essa nova classe burguesa ela vai se fortalecendo. E a gente vai analisar esse fortalecimento dessa classe burguesa, inicialmente com base no comércio, depois atrelada à própria expansão marítima que vai ocorrer, partindo de Portugal e Espanha, e depois também com todo o movimento que ela vai fazer para chegar ao poder político. Porque a gente vai ver que aquela sociedade antigo regime, mesmo com esse fortalecimento econômico da burguesia, a burguesia não vai chegar diretamente ao poder. O poder ainda vai estar nas mãos dos nobres e do clero.
O clero e os nobres vão dividir esse poder dentro dessa sociedade, né? E ao longo do tempo vai haver todo um fortalecimento através até de revoluções, né? Que a gente vai analisar nos próximos vídeos. Outro aspecto também que a gente precisa entender é que ocorre, a partir de 1300, em torno de 1300, uma série de revoltas camponesas, né? Atreladas a esse próprio ciclo de fome, de miséria e de doença, né? Então, isso tudo vai haver uma pressão com relação aos camponeses e senhores, né? Que vão pressionar os senhores. Então, vai haver uma série de rebeliões também camponesas que vão motivar também muito essa crise. Vamos retornar um pouquinho, né, no túnel do tempo e vamos voltar à questão da expansão islâmica, né? Nós vimos que a expansão islâmica ela atinge o norte da África, avança, atravessa o Estreito de Gibraltar e toma a Península Ibérica. E o que era a Península Ibérica? Era o que vai se formar depois os reinos, né, de Portugal e Espanha, né? Então essa área toda vai ser ocupada por um longo período pelos árabes, desde 711 até 1492. Então vai haver toda uma ocupação árabe nessa região. Claro que isso deixou marcas, né, na cultura dessa região toda, né? Desde palavras árabes foram absorvidas, a própria musicalidade, a música dessas regiões, né? Desde seu folclore até a formação musical vai ser influenciada pelos árabes, né? Também vai ter aspectos ligados principalmente à arte e à agricultura, né? Dentro dessa região. Mas, além disso, o que é importante a gente frisar aqui? A questão da reconquista. O que seria a reconquista? Seria a luta pela expulsão, né, desses invasores árabes, né? E havia todo o quê? O envolvimento de outras forças dentro dessa expulsão. Então, esses reinos vão ser formados a partir dessa batalha, dessa guerra de reconquista. Isso é muito importante para a gente entender, né? Um dos marcos dessa reconquista, com o apoio dos cruzados, a gente tem que entender que os cruzados, mesmo de outros países, não queriam, né? Não só combatiam Jerusalém, que não desejavam a expansão, né? Porque se saísse da Península Ibérica, ia atingir novos reinos. Nós vimos que Carlos Martel, do Reino Franco, bloqueia esse avanço. Carlos Magno, né? E também, né? Eles bloqueiam esse avanço árabe. Então, há toda essa questão da formação, né, desses reinos da Península Ibérica com relação ao combate aos mouros, aos árabes, né? Isso é importante para a gente porque Portugal vai ser nossa metrópole, né? Vai chegar aqui e vai dominar nosso território e nós vamos ser colônia de Portugal. Então é muito importante a gente entender a formação desse reino de Portugal para a gente entender nós mesmos, né? Nós como colônia, nós como frutos desse avanço colonial português, tá? Bom, como consequência dessas batalhas de reconquista, a gente vai ter um condado portugalense formado. Posteriormente, esse condado vai se libertar do domínio do Reino de Leão, ligado à Espanha, né? E aí, com o apoio do próprio movimento cruzadista, das cruzadas, vai se formar um novo reino, né? O rei Afonso Henriques vai ser o primeiro rei de Portugal, que vai ser, inclusive, reconhecido pelo Papa, né? A gente já viu a importância desse reconhecimento, né, em vídeo anterior, né, com relação aos francos, né? Esse apoio, essa aliança entre a igreja e o reino era muito importante naquele momento, né? Porque a gente tem que entender que a mentalidade da população era uma mentalidade cristã católica, né? Então esse apoio do Papa era fundamental foi fundamental para o estabelecimento desse próprio reino, né? Então nós temos aí essa formação inicial de Portugal ligada principalmente a uma dinastia de Borgonha, a Casa de Borgonha, né? Depois nós vamos ver que vão haver outras mudanças, né? Como todo o reino, né? A própria Inglaterra, por exemplo, né? A gente tem lá uma formação inicial de um período de domínio da Casa de Stuart, né? Do reino de Stuart, da família Stuart, né? Depois uma série de guerras de sucessão e hoje
a família que controla, vamos dizer assim, ou a família real inglesa não é mais aquela casa, né? Então, nós temos toda essa mudança aí com relação aos reinos. Mas o que é importante a gente saber é que houve um apoio das cruzadas, houve uma formação de um reino a partir de uma série de lutas, inicialmente contra os islâmicos e posteriormente contra o reino de Leão também, né? O reino que vai formar a Espanha também, né? Então há esse estabelecimento desse reino inicialmente pelo rei Afonso Henriques, cujo desenho nós temos aí do lado nesse nessa reprodução aí, ok? Bom, dentro desse sistema todo, da nobreza principalmente, nós temos que entender as crises sucessórias, né? Tem uma sucessão de crises sucessórias, né? Então, a crise sucessória vai ser um marco, né? Muito presente nessa nobreza europeia e na nobreza em geral, né? Até em filmes nós vemos muito isso, né? Irmãos disputando poder, coisas do gênero, né? Então, isso está muito presente, né? Então, nós vamos ter uma crise de sucessão em que a herdeira está casada com um rei do reino de Castela. Então, há uma nova que ameaça, né? Estamos falando do reino de Portugal, né? Então, há nova ameaça de quê? De domínio espanhol, né? E com isso há toda uma reação. Setores da sociedade portuguesa não vão aceitar esse domínio. Então, a gente vai ter um grupo da nobreza que vai apoiar, né? Essa aliança, mas você vai ter um grupo principalmente ligado à burguesia, né, que já existia, né, que era apelidada de arraia miúda, né, com a pequena nobreza, né, que era apelidada de arraia miúda, que não desejava essa união, né, com Castela, né, e sim a independência que ia prejudicar os negócios da própria burguesia, né? A gente tem que entender que essa burguesia portuguesa, ela se forma principalmente o que? Redistribuindo produtos, né? Então você vai ter uma ligação até Portugal não se lança ao mar à toa. Nada acontece à toa em história. Então, Portugal não vai se lançar ao mar à toa, né? Havia o quê? Uma rede de redistribuição, né, de produtos. As cidades italianas controlavam o Mediterrâneo, passavam as especiarias, essas especiarias chegavam a Portugal e eram redistribuídas principalmente para o norte da Europa, né? Então, havia já embarcações portuguesas que faziam comércio com o norte da Europa, onde trocavam especiarias por bacalhau e outras coisas, né? Então, há todo o quê? Uma rede de comércio já que se forma, né? E havia também interesses comerciais, né? Havia um filho bastardo do rei, né? Coisa também bem típica das histórias, né? Da Idade Média e das histórias da nobreza. Então havia um filho bastardo. Esse filho bastardo era um mestre de cavalaria, era um dos comandantes da cavalaria portuguesa, né? Dom João, né? E ele vai reivindicar o trono e vai ter apoio da burguesia portuguesa nessa reivindicação e da parte da nobreza, principalmente a nobreza chamada de arraia miúda, né? Então vai haver esse apoio e ele vai combater, né? Vai haver combate, claro, né? E vai acabar vitorioso, né? E com isso vai se consolidando o quê? Uma aproximação, uma aliança entre burguesia e o rei. Isso é muito importante para a gente entender por que vai acontecer essa expansão marítima também, né? Não mais uma rede de comércio dentro da própria Europa, mas uma expansão que vai em direção inicialmente à África e depois vai partir para o Brasil. Então é muito importante. Vai à África e vai à Índia, né? Inclusive, né? Depois, né? Então é muito importante a gente entender que isso se estabelece graças a essa Revolução de Avis e desse apoio, dessa aliança da burguesia comercial portuguesa com o novo rei, Dom João, da dinastia que se forma, que se começa a se formar de Avis, tá? Isso é muito importante para a gente. Bom, a vitória de Dom João, o mestre de Avis, agora Dom João I, e essa aliança que ele tem com a burguesia é fundamental para a gente entender o que vai acontecer, né? Pois com isso vai haver o quê? Uma expansão comercial. E também vai haver o quê?
uma busca por uma expansão territorial. Portugal estava ali, exprimido, né? Pois o adversário principal, como nós vimos, né, tanto na sua formação, eram os reinos da Espanha, né? Reino de Leão primeiro e depois Reino de Castela, né? Então a gente tem o quê? Uma disputa muito direta com a Espanha. A Espanha tentando dominar Portugal, né? Então havia uma necessidade de o quê? De expansão. Também temos que entender que a nobreza vitoriosa, né, a raia miúda e nobreza mesmo em si, tinha um interesse nessa expansão também. Então ela se associa a essa expansão comercial, porque ela vai visar o quê? Ocupar cargos, ocupar funções dentro desses novos territórios, né? Então há toda uma fusão de interesses entre o rei, a burguesia e a nobreza. Com isso, condições extremamente favoráveis para esse grande empreendimento no qual Portugal vai se lançar. Esse pequeno reino vai se lançar um grande empreendimento, né? Talvez o maior empreendimento daquele momento, né? Porque a gente tem que entender que realizar uma expedição marítima como aquelas que foram realizadas envolvia uma série de situações, né? De custos, de dificuldades, né? Seria quase que alguns autores até comparam a exploração espacial de hoje, né? Que havia uma série de problemas, de questões, né, a serem colocadas, né, dificuldades, necessidades financeiras para custear isso tudo, né? Então, isso tudo também a gente vai analisar melhor no próximo vídeo, né? Que a gente vai tratar mais diretamente sobre a expansão. Mas é isso. Então, temos que demarcar bem isso. Portugal se lança como? A partir dessa revolução que vai unificar o reino, fortalecê-lo e vai estabelecer uma aliança forte entre burguesia e rei. Ok? Bom, para fechar o nosso vídeo, eu escolhi aqui um trecho, né, dos Lusíadas de Camões. Né? Os portugueses somos do Ocidente. Imos buscando as terras do Oriente. Do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos, tão amado, tão querido, de todos e benquisto. Então a gente encerra aqui esse vídeo com essa pequena homenagem a Camões e um pouquinho do que foi a expansão portuguesa.